Olá, turma da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, do Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia. Vamos ver o que nós temos na nossa aula. A nossa aula de número 5 é a aula de revisão e avaliação. E agora, vamos para a nossa revisão. Muito bem, nós vamos falar então do positivismo que embasa a sociologia kantiana. Então nós vamos falar, na realidade, de Comte e do início, da sociologia. Foi Comte um dos primeiros teóricos a tentar formatar uma ciência da sociedade. O positivismo nasceu na França, no século XIX, no contexto do Iluminismo e da Revolução Francesa. Vejam que esses dois movimentos foram fundamentais no processo de mudança de paradigma, na mudança de pensamento, na forma de ver a sociedade. A Europa, nesse período, vivia verdadeiras transformações nos campos econômico, social e político. Porque, lembre-se que nós estamos vivendo aí a Revolução Industrial também. Então, a Revolução Industrial, na esfera econômica, gerou crises sociais, crescimento demográfico e surgimento de grandes centros urbanos. Isso fez com que a Europa vivesse um verdadeiro caos, aquilo que não se estava acostumado a viver. Então foi uma mudança que trouxe novas formas de organização na vida, principalmente na vida urbana. A Revolução Francesa derrubou o antigo regime e instalou outras relações de poder, transformando o mundo da política. Vejam que antes nós tínhamos aí o antigo regime, um poder absolutista, onde o rei ele era escolhido, segundo as tradições, por Deus, Deus, então, ungia esse rei e ele tinha poderes absolutos. A Revolução vai quebrar esse paradigma e vai criar uma nova forma de poder, um poder que está na mão do povo. É o povo que vai escolher o seu representante. Então, o destino das nações ele vai passar para o povo, não é isso? Mas também, dentro desse contexto de Revolução Industrial, trouxe também aí muita fome e desigualdade social, que se alastrou durante esse período todo, certo? Muito bem, então, toda essa confusão, entre aspas, que estava se vivendo aí na Europa, vai fazer com que os teóricos pensem uma ciência de uma maneira de você compreender essas questões. Porque a filosofia política já não dava conta, a história também já não dava conta. Era preciso, então, uma nova ciência. E aí que vai surgir, então, a sociologia, primeiro como chamada ciência, a física social, e depois como ciência. Então, a ciência como progresso. Então, o Comte dizia o seguinte: para que haja progresso, é preciso que haja um planejamento científico das questões social, que você diminua, você pelo menos minimize as questões dos transtornos, dos conflitos sociais, para a partir daí você então ter progresso. Lembre-se que o lema deles era ordem e progresso, Então, dentro dessa visão aí do positivismo. Então, essas transformações, elas fazem surgir uma sociedade nova, diferente de tudo que já se viveu até então, até aquele momento, aí dessas revoluções, da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, do próprio Iluminismo. E a partir daí que os intelectuais buscavam resposta para esse caos que se instalou na Europa. Vamos colocar o caos aqui entre aspas, porque é essa nova forma de organização que eles não estavam ainda, não tinha como você entender, Como é que as questões da pobreza, da fome, do desemprego, da urbanização, a construção de cidades, o crescimento das cidades, questão do trabalhador assalariado, todas essas questões que estão aí, que estão acontecendo, a sociologia vai então tentar responder. Então a resposta veio
com o positivismo e a sociologia de Augusto Comte. Então é Comte que vai tentar dar resposta. Né? Augusto Comte, ele apostava no progresso moral e científico da sociedade por meio da ordem social e do desenvolvimento das ciências. Então ele acreditava tanto na ciência, o Comte, que ele vai criar uma religião, né? Uma religião da humanidade. Você vê como que ele... Então essa questão de você colocar tudo, né, na mão da ciência. E ele dizia o seguinte, que a humanidade, ela evoluiu, né? Ela evoluiu desde o princípio e ela passou então em 3 estados ou estágios, que é o que ele cria, a teoria dele, chamado Lei dos 3 Estados. Então Comte, né, segundo ele, a humanidade evolui passando por 3 estágios ou estados que assim ele determina. Primeiro estágio é o estágio chamado teológico. Nesse estágio, a humanidade não tem como responder aos fenômenos que acontecem e eles então atribuem isso a Deus, né? A religião, né? A magia. Então esse estágio também é chamado, alguns escritores colocam como estágio teológico, ou então estágio religioso, né? Porque as pessoas buscam resposta em Deus, na religião. O segundo estágio, que ele vai então passar para um segundo momento, que é mais evoluído, segundo ele, que é um estágio intermediário, chamado estágio metafísico. Nesse momento, a humanidade já busca dar resposta a partir da razão, a partir da filosofia. É a filosofia que vai então trazer respostas às questões que se vive aí na sociedade. E ele diz que o último estágio, que é o terceiro estágio, ele chama de estágio positivo, que é o mais importante dele, segundo o Comte. Nesse estágio, ocorre quando a humanidade elege a ciência como prioridade e fonte de saber confiável. Então, só a ciência é capaz de responder positivamente às questões da sociedade. Daí a questão do positivo. Quando se fala de ciência positiva, não é aquele negócio do legal, que a gente faz assim, ó, legal, tá legal, positivo, não. Positivo aí no sentido da ciência, né? A ciência que vai dar resposta para todas as questões da sociedade. Muito bem, e aí a gente encerra o pensamento aí do Comte e a gente vai então entrar na sociologia contemporânea, tá? A sociologia contemporânea nós entendemos por sociologia contemporânea, na realidade, toda a produção sociológica ocorrida no pós-Segunda Guerra Mundial. Então a sociologia contemporânea se ocupa de compreender as causas e consequências das transformações sociais, políticas, econômicas e culturais na sociedade no pós-Segunda Guerra Mundial até os dias atuais, por isso é chamado sociologia contemporânea. Muito bem, a sociologia contemporânea ela aborda temas como globalização, poder, meio ambiente, tecnologia, né, redes sociais, consumo e outros. E aí nós trouxemos alguns teóricos que nós chamamos os principais teóricos da sociologia contemporânea. Então, entre esses principais representantes da sociologia contemporânea, nós temos aí Zygmunt Bauman, Michel Foucault e Rüdiger Habermas, né? Pierre Bourdieu, Theodor Adorno e Anthony Giddens, certo? Muito bem. E aí nós vamos ver, né, cada um deles individualmente, começando pelo Zygmunt Bauman, né? O Zygmunt Bauman, ele foi um teórico que vai se dedicar a estudar a chamada sociedade pós-moderna ou a pós-modernidade, que ele chama de sociedade líquida. Michel Foucault é um psicólogo, filósofo, e que vai estudar a questão do poder, entre outras questões que ele estuda também na sociedade. Rüdiger Habermas, junto aí com os teóricos da teoria crítica, né, na Alemanha, estuda a questão aí do poder também, das democracias, etc. E Pierre Bourdieu, ele trabalha com as questões da educação, né? Ele vai se dedicar à questão da educação. Theodor Adorno trabalha aí com a questão da chamada indústria cultural, deu agora indústria cultural, né? Ele vai trabalhar essa questão do capitalismo, como o capitalismo se apropria das questões
da arte, da cultura, e Antônio Guedes, que trabalha com a questão da globalização. Então vejam, a sociologia contemporânea lança um olhar crítico sobre a realidade em que nós vivemos, certo? Muito bem. E aí então nós vamos chegar em Max Weber, que é um dos clássicos da sociologia, e a formação acadêmica dele. Weber nasceu em Munique, na Alemanha, em 1864, é um dos nomes mais importantes da sociologia clássica, juntamente com Karl Marx e Emile Durkheim. Weber desenvolveu seus estudos em vários campos da ciência, como filosofia, economia, história, política e direito. E ele fundou uma nova corrente de pensamento sociológico conhecida como sociologia compreensiva. E aí agora nós vamos ver um pouco da sociologia compreensiva de Weber. Vamos lá? Muito bem. Para a gente entender a sociologia de Max Weber, é interessante a gente comparar um pouco com a sociologia de Comte e Durkheim. Vejam, Comte e Durkheim construíram os seus estudos sociológicos colocando em primeiro lugar o objeto, isto é, a sociedade. Weber vai orientar sua teoria sociológica tendo o sujeito como foco principal. Quem é o sujeito? É a pessoa, né? É o indivíduo. Então, Weber ele vai considerar o indivíduo como elemento fundamental na explicação da realidade social. E isso atravessa toda a sua construção epistemológica e metodológica. Assim, ele inaugurou na sociologia uma nova maneira de analisar e interpretar a realidade social, que ficou conhecido, né, como sociologia compreensiva ou teoria sociológica compreensiva. Segundo o autor, segundo Weber, a realidade social ela é o resultado das formas de relação entre os sujeitos. Muito bem, então a gente teve essa ideia aí da sociologia compreensiva, né, de Max Weber. E aí a gente vai ver agora Weber e o sujeito como explicação da sociedade a partir daquilo que a gente viu no vídeo, né? Então o olhar, né, de Weber, sobre o olhar de Weber, ele vai dizer o seguinte: o indivíduo é o fundamento da sociedade, né? Sem o indivíduo, sem as ações do indivíduo, você não pode entender e nem compreender o que se passa na sociedade. Significa dizer, então, que a sociedade só se torna uma realidade pela ação e interação recíprocas entre os agentes sociais. Quem são os agentes sociais? São as pessoas, né? Então é dessa maneira que vai acontecer, certo? Muito bem. Então, o que Weber quer dizer? O que ele quer dizer é que o ponto de partida da análise sociológica só se dá pela ação de indivíduos e que ela é individualista quanto ao método. Então, daí ele vai trabalhar com a questão da ação social, que nós vamos ver mais tarde. Os grupos e instituições, assim como comportamentos, surgem a partir da vontade e da atividade dos homens, certo? E aí nós vamos, então, agora definir, né, trazer uma definição, segundo Weber, do objeto da sociologia. Qual é o objeto de estudo da sociologia? Segundo o próprio Weber, a sociologia significa uma ciência que pretende compreender interpretativamente a ação social e assim explicá-la em curso e seus efeitos. Então vejam, em seus cursos e seus efeitos. Então ele vai trazer como objeto da sociologia a ação social. Podemos dizer que a sociologia tem um objeto formal, que é compreender e explicar, mas também tem um objeto material, que é a ação social, certo? Muito bem, vamos então continuando. Quando as ações dos indivíduos são orientadas em relação a outros indivíduos, daí social, é que a sociologia tem seu ponto de partida lógico e, portanto, seu objeto de estudo. Então, qual é o objeto de estudo da sociologia, segundo Max Weber? A ação social. Então, para Weber, o objeto formal da sociologia consiste na maneira como o sociólogo determina o sentido ou significado dessas ações recíprocas e que motivo sustenta essas ações, certo? Ele vai então buscar explicar isso aí. Cabe ao sociólogo, segundo ele, buscar compreender o significado da ação social, daí
a metodologia de Weber ser compreensiva, a metodologia compreensiva. Muito bem. E aí ele cria o que ele vai chamar de tipo ideal, né? E a ação social em Weber. O que é o tipo ideal? O tipo ideal são modelos conceituais que raramente ou quase nunca existem integralmente. Vamos dar um exemplo. A democracia. A partir desse ideal, né, de um país democrata, então, um país munido de determinadas características e a partir da comparação, vamos poder classificar esse país como sendo democrático ou não, né? Vejam, então, pega-se a democracia como um tipo ideal. Todos os países do mundo vivem da mesma forma a democracia? Não. Mas quando esses países vivem alguma dessas características, então nós dizemos que ele é uma democracia, certo? Então, a ação social significa uma ação que, quanto ao seu sentido, visado pelo agente ou pelos agentes, se refere ao comportamento de outros, orientando-se por este em seu curso, né? Muito bem. Aí, nós vamos então ver os tipos de ações sociais. Weber vai classificar 4 tipos de ações sociais. 4. 2 que ele chama de que são racionais e 2 que não são racionais. Então a primeira é a ação social racional com relação a fins. A ação ela é estritamente racional. O sujeito escolhe os melhores meios para atingir o fim almejado. No caso aqui, vocês estudantes, vocês escolhem estudar porque vocês têm um objetivo lá na frente, tem uma faculdade, tem um emprego, não é isso? Depois, a segunda ação, que é a ação racional com relação a valores. Não é o fim que orienta a ação, mas o valor, seja esse ético, religioso, político ou estético. Vou dar um exemplo. Por exemplo, aqui nós estamos vendo aí na nossa fotografia, pessoa ajudando alguém, dando alimentação. É um valor religioso, pode ser um valor ético, um valor político. Mas também podemos dizer o seguinte, ó, eu acho uma carteira cheia de dinheiro. Então, o valor que eu tenho, os valores que regem a minha vida, vão dizer, esse dinheiro não é meu. O que eu vou fazer? Eu vou procurar o dono. Primeiro eu vou procurar o dono, entrar em contato com ele e devolver, né? Então, essa é uma ação racional em relação a valores. Muito bem. E aí, o terceiro tipo de ação é a ação afetiva. É a conduta que é motivada por sentimentos, daí não ser racional. Tais como o orgulho, a vingança, a loucura, a paixão, né? A inveja, o medo. Então, são ações chamadas de ação afetiva, não é isso? E o quarto tipo de ação, a ação tradicional, que tem como fonte motivadora os costumes ou os hábitos. Por exemplo, aqui nós estamos vendo na nossa figura alguém que está casando. Essa é uma ação tradicional, né? Por exemplo, você casa porque dentro da sua comunidade, ou a comunidade de fé, ou a comunidade social, quer que as pessoas, para viver um relacionamento juntos, eles precisam casar, né, no religioso ou no cartório. Então eles vão lá e vão fazer aí um pacto de aliança para poder viver juntos. Então vejam, é uma ação tradicional. Então vejam, o tipo ideal, quando ele elege um tipo ideal, vejam, existem muitas ações na sociedade, mas o Weber escolheu 4 tipos de ação que ele chama de tipo ideal, né? Essas 4 ações sociais que levam as pessoas, a partir daí o sociólogo pode generalizar para outros estudos, para outras ações e assim analisar e estudar a sociedade e compreender essa sociedade. Essa é a visão então de Max Weber. Muito bem, a gente fica por aqui, esperamos que vocês tenham compreendido um pouco aí da sociologia contemporânea e um pouco, né, da sociologia de Weber e também de Comte, tá bom? Então, até a próxima.